Você já se imaginou trabalhando 15 dias e folgando 15 dias no mês como auditor fiscal ou analista tributário da Receita Federal? Sim, tem essa oportunidade para você e é sobre este tema que nós vamos falar no vídeo. Beleza? Eu sei que você está acompanhando a gente. Se você caiu agora nesse vídeo e não está acompanhando a gente, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui nós vamos trazer cada vez mais conteúdo para que você possa entender, aumentar sua energia e conquistar a vaga no concurso da Receita Federal, tá? Nós já fizemos um vídeo recentemente falando sobre a escala 24 por 72, certo? Então você trabalha um dia e folga 3. E vieram diversas perguntas sobre o tema, tá? Então, antes mesmo de você querer aprofundar, é muito importante você saber se preparar. Por quê? Porque se você não souber se preparar para o concurso da Receita Federal, tudo isso vai ficar apenas como conhecimento, mas você não vai usufruir de todos esses benefícios. Para isso, se inscreva já no nosso curso gratuito de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Basta você acessar aqui na descrição deste vídeo o nosso link para ir direto ao curso. Beleza? Então, assim, não tem nada no mercado que possa te dar essa orientação que nós estamos apresentando para você de forma gratuita, tá? Inclusive, você vai ter a oportunidade de saber mais sobre o cargo, fazer perguntas, se preparar de forma individualizada através da nossa comunidade. Nós criamos uma comunidade chamada DNA RFB. Para você que quer ser realmente auditor fiscal ou analista tributário, nessa comunidade você vai ter mentoria individualizada, você vai ter acesso a cursos, você vai ter acesso a simulados, você vai ter acesso a discursivas, você vai ter acesso a mim nas reuniões que nós vamos fazer. Você pode colocar suas perguntas, você vai ter acesso a diversos vídeos falando como que é a rotina de ser auditor fiscal e analista tributário. Se você tiver interesse, já deixa aqui "eu quero" nos comentários do vídeo. Inclusive, dificilmente alguém vai falar sobre esse tema, tá? Que nós vamos falar agora, que é a possibilidade de você trabalhar 15 dias e folgar 15 dias, tanto como auditor fiscal ou analista tributário. Beleza? Demos ali as orientações iniciais e vamos para exatamente explicar para você. A Receita Federal, ela tem algumas unidades que ela classificou como de difícil provimento, tá? E quando esta unidade é classificada como difícil provimento, o chefe da unidade ele pode colocar o plantão estendido. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, eu falei para você que o padrão de plantão na Receita Federal é 12 por 36. Então você trabalha 12 horas e folga 36 horas. Basicamente você vai trabalhar dia sim, dia não. Eu deixei o meu comentário falando que eu não gostei de trabalhar nesse plantão, exatamente porque os dias ficam muito picados. Eu prefiro trabalhar no plantão de 24 por 72. Por quê? Porque você vai uma vez para o serviço e depois você fica em folga de 3 dias. 3 dias dá para você trabalhar bastante, você consegue viajar, você consegue estudar, você consegue desenvolver outras atividades, ter um hobby, fica muito mais tranquilo e muitos colegas aderem a este plantão exatamente por ter uma tranquilidade. E um outro benefício que eu particularmente acredito para aqueles que tiram plantão 24 por 72 é exatamente o fato de não levar serviço para casa. Tudo que você precisa resolver, você resolve nessas 24 horas.
Até aqui, tudo tranquilo. Para você que não viu esse vídeo, eu dei um overview. Para você que viu o vídeo, nós estamos reforçando o que nós falamos, beleza? E aí, eu vi em alguns comentários perguntando: Jefferson, nas 24 horas você pode dormir? Sim, tem um horário previsto para você dormir. É óbvio que o que acontece? Você está lá 24 horas para poder atender a equipe, né? Não é só uma pessoa individual, não. É uma equipe. A equipe está lá para poder atender 24 horas. E o que acontece? Pode acontecer, por exemplo, acontece demais no plantão do aeroporto, tá? O aeroporto geralmente tem uma janela de meia-noite às 5 da manhã, basicamente sem voo, tá? Isso nos aeroportos mais movimentados. E aí vamos dizer que tem um voo para poder chegar às 2h30 da manhã, tá? Equipe vai ficar acordada às 2h30? Não. O que acontece? Geralmente, o chefe da equipe vai administrar essa equipe. Como é apenas um voo, ele desloca alguns colegas para ficar neste voo e depois dá um descanso diferenciado enquanto a outra parte da equipe está descansando, dormindo. Tá? Então, basicamente, há esse poder ali de gestão da realidade. Por quê? O que traz de característica no plantão 24 horas é que você não tem uma previsibilidade. Pode acontecer de coisas que não estão previstas, de horários que não estão previstos. Por isso, a equipe vai estar lá 24 horas e vai suprir todas as necessidades de atendimento. Beleza? Então, já consegui ali trabalhar essa informação, coisa que você poderia perguntar individualmente dentro da nossa comunidade, sim, DNA RFB, porque eu acredito demais que quanto mais você conhece sobre aquilo que você quer, mais engajado você está, mais força você coloca e aí as coisas ficam mais fáceis. E eu falo para você que se você é especialista no concurso, você está à frente. Beleza? Mas Jefferson, eu quero saber sobre o plantão de 15 dias de folga, sim. O que acontece? Eu falei para você das unidades de difícil provimento. Então, basicamente, o plantão 12 por 36, ele acaba sendo o quê? Acumulado. Imagine, o dia tem, ou melhor, o mês tem 30 dias. Se você estiver no plantão 12 por 36, você vai trabalhar um dia, folgar um, trabalhar um dia, folgar um, trabalhar um dia, folgar um, trabalhar um dia, folgar um. Correto? Beleza. Agora, quando você faz o acumulado deste plantão 12 por 36, então você trabalha todos os dias 12 horas, tá? Durante 15 dias. E aí as folgas do dia que você teria, você também acumula. Então você acumula trabalho e acumula folgas. E as unidades que podem fazer esse plantão não são todas as unidades. O que é visualizado é o quê? As unidades de difícil provimento. Mas Jefferson, quais são as unidades de difícil provimento? Eu vou passar para você, calma. Eu vou passar para você e vou explicar cada uma dessas unidades. Eu preciso que você entenda como funciona exatamente para que as perguntas sejam de coisas que eu não falei no vídeo. Eu percebo que há diversas perguntas relativas a thumb do vídeo. As pessoas precisam ver o vídeo para que possam entender, ter propriedade, tá? Os vídeos são vídeos curtos em que você consegue ter propriedade e entender as possibilidades que você tem. Por exemplo, o fato de você ficar mal colocado no concurso não quer dizer que você vai ficar numa situação ruim. Você pode entrar nessas unidades de difícil provimento e conseguir, né, uma vaga em que você pode trabalhar 15 dias e folgar 15 dias. Imagine você ficando 15 dias de folga. Meu Deus, é como se todo mês você tivesse férias. Sim, todo mês é como você tivesse férias, porque você vai estar de folga. Não vão te acionar na sua folga, tá? E é muito importante.
Para que você possa vivenciar tudo isso, você precisa ser aprovado e nós estamos deixando aqui na descrição desse vídeo o link do nosso curso gratuito de como ser aprovado na Receita Federal 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Você que é militar, eu gosto de falar de militar porque eu fui militar e tem muitos militares que acompanham a gente, tá? Vocês podem imaginar que tem os pelotões destacados de fronteira, em que você vai ficar 30 dias lá e não vai sair de lá. Imagine você ficar, né, por militar é fácil demais, que ele fica 30 dias num pelotão destacado que não tem nada e fica ali durante 2 anos, tá? Imagine você ficar como auditor fiscal, o analista tributário da Receita Federal, tá? Durante apenas 15 dias, ganhando muito mais do que você ganha. Beleza? Então vamos aqui compartilhar com vocês a unidade de difícil provimento. Então nós vamos colocar aqui um vermelhinho para chamar a atenção, unidades situadas em municípios de difícil provimento. Difícil provimento é porque você vai ter mais dificuldade de poder chegar. Por exemplo, se você vai para Tabatinga, eu trabalhei em Tabatinga, você só chega de avião ou de barco. Subindo o rio são 7 dias de barco. Subindo o rio de barco, 7 dias. Por isso que é unidade de difícil provimento. De avião, não. De avião é 1h30 de Manaus, tá? Então vamos lá aqui, quais são as cenas. Basicamente está restrito a 2 regiões fiscais e você que acompanha a gente já sabe que a Receita Federal é dividida em 10 regiões fiscais, tá? Então é como se fizesse um ponto de interrogação. Começa no centro do país, através de Brasília, primeira região fiscal, aí sobe, segunda região fiscal, região norte, terceira Ceará e Maranhão, quarta já pega ali Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, quinta, Bahia, Sergipe, Bahia, sexta, Minas Gerais, sétima, Rio de Janeiro, Espírito Santo, oitava, São Paulo, nona, Paraná e Santa Catarina e décima, Rio Grande do Sul, tá? Então é como se fosse um ponto de interrogação e nós vamos aqui explicar para vocês, tá? Então, unidade de difícil provimento ou de difícil acesso, tá? Então, não são todas as unidades que você vai trabalhar 15 dias de trabalho e 15 dias de folga, tá? Não são todas as unidades, então preste atenção para depois não falar besteira aí. Falar, o Jefferson falou que na Receita Federal tem aí nas unidades lá em Fortaleza, trabalha 15 e folga 15, pelo amor de Deus, tá? Então região fiscal, primeira região fiscal, tá? Então Bela Vista, Mato Grosso do Sul, tá? Na agência, a unidade é o que? A agência de Bela Vista. Cáceres, Mato Grosso, na inspetoria de Cáceres, e Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, na agência de Porto Murtinho. Então são três unidades aqui, 3 unidades, tá? Com a possibilidade de trabalhar 15 e folgar 15. Já na segunda região, que é a região norte, basicamente pega ali a região norte, segunda região fiscal, você tem uma maior quantitativo de unidades exatamente pela dificuldade de provimento e de difícil acesso. Dificuldade de provimento é que muitas pessoas, pode até acontecer, e acontece, tá, gente? De pessoas aprovadas para a região norte e não tomarem posse. Acontece. Ou as pessoas passam, continuam estudando e são aprovadas em outro concurso e saem. Jefferson, é impossível, é um lugar inóspito. Não, isso depende muito do perfil. Por exemplo, eu fui militar, eu caí em Corumbá. Cara, parecia que eu estava em Nova York. Tá? E tinha pessoas que não aguentavam, contavam dia após dia. Para mim estava tranquilaço, certo? Eu fui para Tabatinga da Amazonas, pô, tranquilaço, amei a cidade, gostei demais. Pô, tomei banho de rio, joguei bola, nadei, conheci a selva amazônica. Maravilhoso, só tenho histórias positivas de lá. Agora tem gente que só tem sofrimento, isso depende muito do perfil e a gente precisa respeitar. Eu nascido e criado em Bangu, nas
As altas temperaturas, cara, eu tô forjado, fui forjado para morar em qualquer lugar do país. Aí acontece que eu prefiro, por exemplo, estar na região norte do que estar na região sul, porque o frio para mim me congela. Agora para os gaúchos eles gostam. Então assim, depende muito do perfil de cada um, tá? Então não vamos julgar, vamos apenas entender que é fato. Existem unidades da Receita Federal na região norte que as pessoas não tomam posse, tá? Isso é fato. E aí, vamos lá nas unidades, por exemplo, segunda região, Barcarena, essa aqui já é, eu acho que é a top de top das tops de todas, Barcarena no Pará, tá? Barcarena, Inspetoria de Barcarena. No Acre, Cruzeiro do Sul, a Inspetoria do Cruzeiro do Sul. No Pará, Óbidos. Óbidos eu conheço lá, Óbidos, passei quando eu desci de barco. Só para vocês terem uma ideia, quanto eu sou de boa, eu desci de Tabatinga até Belém de barco. Olha só, voltei, fiquei 2 anos em Tabatinga, falei, cara, eu vou conhecer e fomos descendo lá, Rio Solimões, Rio Amazonas, conheci Santarém, conheci Alter do Chão, fui trocando, óbvio, de barco, né? Fiquei em Manaus, desci de moto, comprei um carro em Belém, depois desci o litoral todo até o Rio de Janeiro. Tá, assim, tenho esse perfil, agora tem pessoas que, cara, deu a oportunidade de poder sair de Tabatinga, cara, eles contavam no dedo e saiu, não queria ver. Não, eu fui curtindo. Eu fui vivenciando porque dentro do meu perfil, e se de repente você tem esse perfil, você vai ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer Óbidos no Pará, tá? Aí é a agenda de Óbidos, Itacoatiara no Amazonas, a agência de Itacoatiara, Oiapoque, Inspetoria do Oiapoque, Bonfim, Inspetoria de Bonfim, Pacaraima, aqui ó, aqui é interessante, tem uma galera lá, porque é divisa com a Venezuela, tá? Aumentaram ali o controle aduaneiro, então tem uma galera deslocada para lá, na Inspetoria de Pacaraima. Tabatinga, no Amazonas, Inspetoria de Tabatinga, Assis Brasil no Acre, Inspetoria de Assis Brasil, Epitaçolândia, Inspetoria de Epitaçolândia, Guajará-Mirim, Inspetoria de Guajará-Mirim em Rondônia, tá? Então, você percebe que não são todas as unidades da região norte, já começa por aí. Aí, Jefferson, então eu quero ficar em Manaus e ficar no 1515. Não, não dá, porque Manaus é capital, tá? E você não recebe. E aí, o que é interessante nessas unidades de difícil provimento? Você recebe adicional de periculosidade, você recebe adicional noturno e você recebe também o adicional de fronteira. Então, além de você trabalhar 15, você também ganha a mais, tá? E esse ganho, olha só que sacada, só aqueles que vão fazer parte da nossa comunidade vão ter acesso a essas informações detalhadas, tá? Então as unidades de difícil provimento, elas têm um custo maior para você chegar lá. Por exemplo, para você chegar em Tabatinga, você tem um custo maior. Só que para analisar, se você tem periculosidade, adicional noturno, né? Dependendo do horário que você trabalha, né? O adicional noturno é só a partir das 10. Mas muitas vezes, eu estou falando até coisa que é para falar na comunidade. Muitas vezes você é acionado para poder trabalhar de madrugada. Por exemplo, aconteceu alguma coisa. Como eu te falei, quem trabalha por plantão, existem alguns eventos que exigem que você, por exemplo, vai ter que fazer um desembaraço ou chegou um voo no aeroporto de Tabatinga, que é um aeroporto alfandegado, e você precisa fazer, poxa, vai chegar 10h30 da noite, aí você vai fazer o voo de 10h30 da noite até 1 da manhã, por exemplo. Você vai ganhar o adicional noturno, porque você trabalhou após as 10 horas. E aí você para analisar, fazendo esse cálculo aqui bem tosco, tá? Isso a gente pode detalhar na nossa comunidade. Você consegue ter receber a mais. Você recebe a mais. E se você pega esse valor a mais que você recebe e você investe no seu translado, né? Comprando passagem, porque você tem uma previsibilidade de quando você tem plantão e aí você consegue comprar passagens de forma antecipada. É o que acontece. Eu estava em Corumbá, né? Eu comprava passagem de forma antecipada. Então, na época que eu estava em Corumbá, eu comprei passagem a 149 para Corumbá, saindo de São Paulo, tá? São Paulo, Corumbá, 149, porque eu comprava antecipada. A gente tinha um grupo que
Ó, passagem barata, o pessoal já ficava ativado já para poder comprar passagem, óbvio, você vai se adequar e aí essa grana extra que você recebe, por exemplo, a mais de quem está trabalhando no Rio de Janeiro, quem está trabalhando em Fortaleza, você investe na parte de deslocamento. E aí, o custo que você teria do deslocamento vai ser suprido por estas rendas extras, adicional de fronteira, né? E aí você consegue ganhar até um pouco mais de quem está em Fortaleza, sendo que você vai ter 15 dias de folga, tá? Sacou? Então, de repente, não ficar lá no final da fila não seja tão ruim, tá? E aí é importante você entender que tudo depende da orientação. Você fazendo parte da nossa comunidade, a gente vai te orientar para o concurso, a gente vai te orientar a ser melhor candidato. Beleza? Só para você ter uma ideia, uma história aqui, a gente vai ficando velho e tem história. No meu concurso, teve um colega que foi para cá, ó. Ele foi Assis Brasil, aqui, Assis Brasil. Aqui, salvo engano, é a fronteira com Peru. Peru, salvo engano, fronteira com Peru, tá? E aí, esse colega que foi para Assis Brasil, ele, na remoção, ele teve remoção, olha só, teve remoção. E ele ficou, ele não quis sair, por causa dos 15 dias de folga. Ele era do Rio Grande do Sul, gaúcho de Porto Alegre. Ele teve a remoção Jefferson porque eu vou estar lá desesperadamente para poder sair? Não, ele ficou porque ele se adaptou aos 15. Por mais inóspito que seja morar em Assis Brasil, não seja um grande centro, seja fronteira, ele se adaptou e ele ficou na remoção. Porque ele se adaptou. Por isso que eu falo para você, depende muito do seu estilo de vida, depende muito de como você vê a vida, cara. Porra, imagine você 15 dias livre, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. E aí, por exemplo, se você pega um voo, né, Assis Brasil, você tá no Acre, aí você vai para Rio Branco, pega um voo Rio Branco, Manaus, Miami. Manaus de Miami. Cara, você pode ir para os Estados Unidos, porque de Manaus fica muito mais próximo. Você pode ir para o Caribe. Cara, nas suas férias, detalhe, você tem as férias também, né? Você tem os seus 30 dias de férias. Cara, então assim, tudo depende do seu perfil. Não é o final do mundo você ficar mal colocado como auditor fiscal ou analista tributário. Você percebe que essas informações você não tem acesso a qualquer um. Por isso que é interessante você fazer parte da nossa comunidade, onde nós vamos te preparar para poder ser aprovado no concurso de auditor e analista da Receita Federal. Isso com baixo custo. Fique ligado que nós vamos apresentar para você essa grande oportunidade. Para você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.